Era uma vez, em algum canto afastado desse universo que se dispersa em inumeráveis sistemas solares cintilantes, havia uma estrela na qual animais inteligentes inventaram o conhecer. Esse foi o minuto mais arrogante e mentiroso da história universal. Mas ainda assim apenas um minuto. Depois que a natureza deu alguns suspiros, a estrela esfriou e endureceu, e os animais inteligentes tiveram que morrer. Alguém poderia inventar uma fábula assim, e mesmo assim não teria ilustrado suficientemente quão miserável, quão sombrio e fugaz, quão inútil e arbitrário parece o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não existia. E quando tudo estiver acabado com o intelecto humano, nada terá acontecido. Pois esse intelecto não tem nenhuma missão adicional que o leve além da vida humana. Ele é, antes, humano, e apenas seu possuidor e gerador o toma tão solenemente, como se nele girasse o eixo do mundo. Mas se pudéssemos nos comunicar com o mosquito, aprenderíamos que ele também voa pelo ar com a mesma solenidade, que ele se sente o centro voador do universo. Não há nada na natureza tão desprezível e insignificante que não se inflaria imediatamente como um balão ao menor sopro desse poder de conhecer. E assim como todo carregador quer ter um admirador, até o mais orgulhoso dos homens, o filósofo, acha que vê de todos os lados os olhos do universo focados telescopicamente em suas ações e pensamentos. É notável que isso tenha sido provocado pelo intelecto, que certamente foi dado a esses seres mais infelizes, delicados e efêmeros, apenas como um instrumento para mantê-los um minuto a mais na existência. Sem essa adição, eles teriam todos os motivos para fugir dessa existência tão rápido quanto o filho de Lessing. O orgulho ligado ao conhecer e ao sentir jaz como uma névoa cegante sobre os olhos e os sentidos dos homens, enganando-os assim quanto ao valor da existência. Pois esse orgulho contém em si a mais lisonjeira avaliação do valor do conhecer. A ilusão é o efeito mais geral desse orgulho, mas até seus efeitos mais particulares contêm algo do mesmo caráter ilusório. Como meio de preservação do indivíduo, o intelecto desenvolve seus principais poderes na dissimulação, que é o meio pelo qual indivíduos mais fracos e menos robustos se preservam, já que lhes foi negada a chance de travar a batalha pela existência com chifres ou com dentes afiados de presas. Essa arte da dissimulação atinge seu auge no homem. Engano, lisonja, mentira, fraude, fofoca pelas costas, pose, vida em esplendor emprestado, uso de máscara, convenção como disfarce, teatro para os outros e para si mesmo. Em resumo, o constante voejar em torno da chama solitária da vaidade é tanto a regra quanto a lei entre os homens que quase nada é menos compreensível do que o surgimento, entre eles, de um impulso honesto e puro pela verdade. Eles estão profundamente imersos em ilusões e imagens oníricas. Seus olhos apenas deslizam sobre a superfície das coisas e veem formas. Seus sentidos não levam a verdade em lugar nenhum. Pelo contrário, contentam-se em receber estímulos e, por assim dizer, jogar um jogo de tatear nas costas das coisas. Além disso, o homem se deixa enganar em seus sonhos todas as noites de sua vida. Seu sentimento moral nem tenta impedir isso, embora haja supostamente homens que pararam de roncar por pura força de vontade. O que o homem realmente sabe sobre si mesmo? Será que ele é capaz alguma vez de se perceber completamente como se estivesse exposto em uma vitrine iluminada? A natureza não lhe oculta a maior parte das coisas, até mesmo sobre seu próprio corpo, para confiná-lo e trancá-lo em uma consciência orgulhosa e ilusória, afastada das curvas dos intestinos, do fluxo rápido do sangue e das fibras intrincadas que tremem?
Ela jogou a chave fora, e ai daquela curiosidade fatal que um dia pudesse espiar por uma fresta da câmara da consciência e então suspeitar que o homem repousa na indiferença de sua ignorância sobre o que é impiedoso, ganancioso, insaciável e assassino, como se pendurado em sonhos nas costas de um tigre. Diante dessa situação, de onde no mundo poderia ter vindo o impulso pela verdade? Na medida em que o indivíduo quer se manter contra outros indivíduos, ele usa o intelecto, em circunstâncias naturais, principalmente para dissimulação. Mas, ao mesmo tempo, por tédio e necessidade, o homem deseja existir socialmente e em rebanho. Por isso, precisa fazer a paz e, conforme isso, tenta banir de seu mundo, pelo menos, a mais flagrante bellum omni contra omnes. Esse tratado de paz traz consigo algo que parece ser o primeiro passo para a conquista desse enigmático impulso pela verdade. Ou seja, estabelece-se o que doravante deverá contar como verdade. Isso quer dizer, inventa-se uma designação uniformemente válida e obrigatória para as coisas. E essa legislação da linguagem também estabelece as primeiras leis da verdade. Pois aqui surge pela primeira vez o contraste entre verdade e mentira. O mentiroso é a pessoa que usa as designações válidas, as palavras, para fazer algo irreal parecer real. Ele diz, por exemplo, eu sou rico, quando a designação correta para sua condição seria pobre. Ele abusa das convenções fixas por meio de substituições arbitrárias ou até inversões de nomes. Se faz isso de maneira egoísta e, além disso, prejudicial, a sociedade deixará de confiar nele e, com isso, o excluirá. O que os homens evitam ao excluir o mentiroso não é tanto ser enganados quanto ser prejudicados por meio do engano. Assim, mesmo nessa fase, o que eles odeiam basicamente não é o engano em si, mas as consequências desagradáveis e odiosas de certos tipos de engano. É em um sentido igualmente restrito que o homem agora quer apenas a verdade. Ele deseja as consequências agradáveis e preservadoras da vida da verdade. Ele é indiferente ao conhecimento puro que não tem consequências. As verdades que são possivelmente prejudiciais e destrutivas, ele é até hostilmente inclinado. E além disso, o que dizer dessas próprias convenções linguísticas? Serão elas talvez produtos do conhecimento, ou seja, do senso de verdade? As designações coincidem com as coisas? A linguagem é a expressão adequada de todas as realidades. Somente por meio do esquecimento, o homem pode chegar a imaginar que possui uma verdade no grau indicado. Se não se contentar com a verdade na forma de tautologia, ou seja, com cascas vazias, então sempre trocará verdades por ilusões. O que é uma palavra? É a cópia sonora de um estímulo nervoso. Mas tirar daí a conclusão de uma causa fora de nós já é o resultado de uma aplicação falsa e injustificada do princípio de razão suficiente. Se a verdade sozinha tivesse sido o fator decisivo na gênese da linguagem, e se o ponto de vista da certeza tivesse sido decisivo para as designações, como ainda ousaríamos dizer, a pedra é dura, como se dura nos fosse familiar de outra forma, e não apenas como uma excitação totalmente subjetiva. Separamos as coisas por gênero, designando a árvore como masculina e a planta como feminina. Que atribuições arbitrárias! Até que ponto isso ultrapassa os cânones da certeza? Falamos de uma serpente. Essa designação toca apenas sua capacidade de se contorcer e poderia, portanto, também servir para um verme. Que diferenciações arbitrárias! Que preferências unilaterais, ora por essa, ora por aquela propriedade de uma coisa. As diversas línguas colocadas lado a lado mostram que com as palavras nunca se trata de verdade, nunca de expressão adequada. Do contrário, não haveria tantas línguas. A coisa em si, exatamente o que seria a verdade pura sem consequências, é igualmente algo totalmente incompreensível para o criador da linguagem,
e nem um pouco digno de ser buscado. Ele apenas designa as relações das coisas com os homens, e para expressá-las, recorre às metáforas mais ousadas. Em primeiro lugar, um estímulo nervoso é transferido para uma imagem. Primeira metáfora. A imagem, por sua vez, é imitada em um som. Segunda metáfora. E cada vez há um salto completo de uma esfera para o meio de uma outra, totalmente nova e diferente. Pode-se imaginar um homem totalmente surdo, que nunca teve sensação de som ou música. Talvez tal pessoa olhe com espanto para as figuras sonoras de Chladni. Talvez descubra suas causas nas vibrações da corda e agora jure que deve saber o que os homens chamam de som. É assim conosco em relação à linguagem. Acreditamos saber algo sobre as coisas mesmas quando falamos de árvores, cores, neve e flores. E, no entanto, possuímos apenas metáforas das coisas. Metáforas que não correspondem de forma alguma às entidades originais. Do mesmo modo que o som aparece como figura de areia, o misterioso X da coisa em si aparece primeiro como estímulo nervoso, depois como imagem e, por fim, como som. Assim, a gênese da linguagem não procede de modo lógico em nenhum caso. E todo o material dentro e com o qual o homem da verdade, o cientista e o filósofo mais tarde trabalham e constroem, se não vem do país da fantasia, pelo menos não vem da essência das coisas. Em particular, consideremos ainda a formação dos conceitos. Toda palavra torna-se imediatamente conceito na medida em que não deve servir como lembrança da experiência original única e totalmente individual a que deve sua origem. Mas sim, uma palavra torna-se conceito na medida em que deve ao mesmo tempo servir a inúmeros casos mais ou menos semelhantes, o que significa pura e simplesmente casos que nunca são iguais e, portanto, totalmente desiguais. Todo conceito surge da equiparação do desigual. Assim como é certo que uma folha nunca é totalmente igual a outra, também é certo que o conceito folha é formado ao descartar arbitrariamente essas diferenças individuais e ao esquecer os aspectos distintivos. Isso desperta a ideia de que, além das folhas, existe na natureza a folha. O modelo original segundo o qual todas as folhas teriam sido tecidas, desenhadas, medidas, coloridas, enroladas e pintadas, mas por mãos incompetentes, de modo que nenhum exemplar saiu correto, confiável e fiel à semelhança do modelo original. Chamamos uma pessoa de honesta e depois perguntamos por que ela agiu tão honestamente hoje. Nossa resposta habitual é por causa de sua honestidade. Honestidade. Isso, por sua vez, significa que a folha é a causa das folhas. Não sabemos absolutamente nada sobre uma qualidade essencial chamada honestidade. Mas sabemos de incontáveis ações individualizadas e, portanto, desiguais que equiparamos ao omitir os aspectos em que são desiguais e que agora designamos como ações honestas. Por fim, formulamos delas uma qualitas oculta que tem o nome honestidade. Obtemos o conceito assim como a forma ao ignorar o que é individual e real. Enquanto a natureza não conhece formas nem conceitos e tampouco espécies, mas apenas um X que permanece inacessível e indefinível para nós, pois até nosso contraste entre indivíduo e espécie é algo antropomórfico e não provém da essência das coisas. Embora não ousemos afirmar que ele não corresponde à essência das coisas, isso seria uma afirmação dogmática e, como tal, tão indemonstrável quanto seu oposto. O que é, então, a verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias e antropomorfismos. Em resumo, uma soma de relações humanas que foram intensificadas poética e retoricamente, transferidas e enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povo fixas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que o são. Metáforas que se desgastaram e perderam a força sensível, moedas que perderam sua estampa e agora são consideradas como metal e não mais como moedas. Ainda não sabemos de onde vem o impulso pela verdade.
pois até agora ouvimos apenas o dever que a sociedade impõe para existir. Ser verdadeiro significa usar as metáforas habituais. Assim, expresso moralmente, é o dever de mentir segundo uma convenção fixa, de mentir com o rebanho e de maneira obrigatória para todos. O homem, é claro, esquece que as coisas são assim para ele. Por isso, mente da maneira indicada, inconscientemente e de acordo com hábitos centenários. E precisamente por meio dessa inconsciência e esquecimento, chega ao seu senso de verdade. Do sentimento de que se é obrigado a designar uma coisa como vermelha, outra como fria e uma terceira como muda, surge um impulso moral em relação à verdade. A venerabilidade, confiabilidade e utilidade da verdade é algo que a pessoa demonstra para si mesma pelo contraste com o mentiroso, em quem ninguém confia e todos excluem. Como ser racional, ele agora coloca seu comportamento sob o controle de abstrações. Não tolerará mais ser arrastado por impressões súbitas, por intuições. Primeiro, universaliza todas essas impressões em conceitos menos coloridos e mais frios, para confiar a eles a orientação de sua vida e conduta. Tudo o que distingue o homem dos animais depende dessa capacidade de volatilizar metáforas perceptivas em um esquema e, assim, dissolver uma imagem em um conceito. Pois algo é possível no reino desses esquemas que nunca poderia ser alcançado com as primeiras impressões vívidas. A construção de uma ordem piramidal, segundo castas e graus, a criação de um novo mundo de leis, privilégios, subordinações e fronteiras claramente marcadas. Um novo mundo que agora confronta aquele outro mundo vívido das primeiras impressões como mais sólido, mais universal, mais conhecido e mais humano do que o mundo imediatamente percebido. E assim como o mundo regulador e imperativo. Enquanto cada metáfora perceptiva é individual e sem iguais, e, portanto, capaz de escapar a toda classificação, o grande edifício dos conceitos exibe a regularidade rígida de um columbário romano e exala na lógica aquela força e frieza características da matemática. Quem sentiu esse sopro frio dificilmente acreditará que até o conceito, que é tão ossudo, quadrado e transponível como um dado, é, no entanto, apenas o resíduo de uma metáfora, e que a ilusão envolvida na transferência artística de um estímulo nervoso em imagens é, se não a mãe, então a avó de todo conceito. Mas nesse jogo conceitual de dados verdade, significa usar cada dado da maneira designada. Contar seus pontos com precisão, formar as categorias certas e nunca violar a ordem de casta e classe. Assim como os romanos e etruscos dividiam o céu com linhas matemáticas rígidas e confinavam um deus em cada espaço assim delimitado, como em um templum, todo povo tem acima de si um céu conceitual similarmente dividido matematicamente. E agora acha que a verdade exige que cada Deus conceitual seja buscado apenas em sua própria esfera. Aqui certamente se pode admirar o homem como um gênio poderoso de construção, que consegue empilhar um domo infinitamente complicado de conceitos sobre uma base instável e, por assim dizer, sobre água corrente. Claro, para ser sustentado por tal fundação, sua construção deve ser como uma tecida de teias de aranha, delicada o suficiente para ser levada pelas ondas, forte o suficiente para não ser soprada por qualquer vento. Como gênio da construção, o homem se eleva muito acima da abelha. Enquanto a abelha constrói com cera que coleta da natureza, o homem constrói com um material conceitual muito mais delicado que ele mesmo precisa fabricar. Nisso ele é muito admirável, mas não por seu impulso pela verdade ou pelo conhecimento puro das coisas. Quando alguém esconde algo atrás de um arbusto, procura de novo no mesmo lugar e o encontra lá. Não há muito o que elogiar nessa busca e descoberta. No entanto, é assim que as coisas estão em relação à busca e descoberta da verdade no reino da razão. Se eu invento a definição de um mamífero e depois de examinar um camelo, declaro, olha, um mamífero?
Com isso, realmente trago à luz uma verdade, mas ela é de valor limitado. Ou seja, é uma verdade totalmente antropomórfica, que não contém um único ponto que seria verdadeiro em si, ou realmente e universalmente válido além do homem. No fundo, o investigador de tais verdades busca apenas a metamorfose do mundo no homem. Ele se esforça para entender o mundo como algo análogo ao homem e, no melhor dos casos, alcança com suas lutas o sentimento de assimilação. Da mesma forma que os astrólogos consideravam as estrelas a serviço do homem e ligadas à sua felicidade e dor, tal investigador considera todo o universo em conexão com o homem. O universo inteiro como o eco infinitamente fraturado de um som original. O homem. O universo inteiro como a cópia infinitamente multiplicada de uma imagem original. O homem. Seu método é tratar o homem como a medida de todas as coisas, mas ao fazer isso, ele parte novamente do erro de acreditar que tem essas coisas imediatamente diante de si como meros objetos. Ele esquece que as metáforas perceptivas originais são metáforas e as toma como as coisas mesmas. Somente ao esquecer esse mundo primitivo de metáfora, pode-se viver com algum repouso, segurança e consistência. Somente por meio da petrificação e coagulação de uma massa de imagens que originalmente fluía da faculdade primitiva da imaginação humana como um líquido ardente, somente na fé invencível de que este sol, esta janela, esta mesa é uma verdade em si. Em resumo, somente ao esquecer que ele mesmo é um sujeito criador artisticamente, o homem vive com algum repouso, segurança e consistência. Se por um instante ele pudesse escapar das paredes da prisão dessa fé, sua autoconsciência seria imediatamente destruída. Já é difícil para ele admitir para si mesmo que o inseto ou o pássaro percebe um mundo totalmente diferente do dele e que a questão de qual dessas percepções do mundo é a mais correta é totalmente sem sentido, pois isso teria que ser decidido previamente segundo o critério da percepção correta, ou seja, segundo um critério que não está disponível. Mas, em todo caso, parece-me que a percepção correta, que significaria a expressão adequada de um objeto no sujeito, é uma impossibilidade contraditória. Pois entre duas esferas absolutamente diferentes, como entre sujeito e objeto, não há causalidade, nem correção, nem expressão. Há, no máximo, uma relação estética. Quero dizer, uma transferência sugestiva, uma tradução gaguejante para uma língua completamente estrangeira, para o que, em todo caso, é necessária uma esfera intermediária e força mediadora livremente inventiva. Aparência é uma palavra que contém muitas tentações, por isso a evito o máximo possível, pois não é verdade que a essência das coisas aparece no mundo empírico. Um pintor sem mãos que quisesse expressar encanto à imagem diante de sua mente, ainda revelaria, por meio dessa substituição de esferas, mais sobre a essência das coisas do que o mundo empírico. Até a relação de um estímulo nervoso com a imagem gerada não é necessária. Mas quando a mesma imagem foi gerada milhões de vezes e transmitida por muitas gerações e finalmente aparece na mesma ocasião para toda a humanidade, ela adquire, por fim, o mesmo significado para os homens que teria se fosse a única imagem necessária, e se a relação do estímulo nervoso original com a imagem gerada fosse estritamente causal. Da mesma maneira, um sonho eternamente repetido certamente seria sentido e julgado como realidade. Mas o endurecimento e congelamento de uma metáfora não garante absolutamente nada quanto à sua necessidade e justificativa exclusiva. Toda pessoa familiarizada com tais considerações, sem dúvida sentiu uma profunda desconfiança de todo idealismo desse tipo. Tão frequentemente quanto se convenceu claramente da consistência eterna, onipresença,
e infalibilidade das leis da natureza. Ele concluiu que, até onde podemos penetrar aqui, das alturas telescópicas às profundidades microscópicas, tudo é seguro, completo, infinito, regular e sem lacunas. A ciência poderá cavar com sucesso nesse poço para sempre, e tudo o que for descoberto harmonizará e não contradirá o outro. Quão pouco isso se assemelha a um produto da imaginação, pois se fosse tal, deveria haver algum lugar onde a ilusão e a irrealidade pudessem ser percebidas. Contra isso, deve-se dizer o seguinte: se cada um de nós tivesse um tipo diferente de percepção sensorial, se só pudéssemos perceber as coisas, ora como pássaro, ora como verme, ora como planta, ou se um de nós visse um estímulo como vermelho, outro como azul, enquanto um terceiro até ouvisse o mesmo estímulo como som, ninguém falaria de tal regularidade da natureza. Antes, a natureza seria compreendida apenas como uma criação subjetiva no mais alto grau. Afinal, o que é uma lei da natureza como tal para nós? Não a conhecemos em si, mas apenas em seus efeitos, o que significa em sua relação com outras leis da natureza, que por sua vez nos são conhecidas apenas como somas de relações. Portanto, todas essas relações sempre se referem novamente a outras e são totalmente incompreensíveis para nós em sua essência. Tudo o que realmente sabemos sobre essas leis da natureza é o que nós mesmos trazemos para elas: tempo e espaço, e, portanto, relações de sucessão e número. Mas tudo o que é maravilhoso nas leis da natureza, tudo o que nos espanta tanto e parece exigir explicação, tudo o que poderia nos levar a desconfiar do idealismo, tudo isso está completa e unicamente contido na estrita rigorosidade matemática e inviolabilidade de nossas representações de tempo e espaço. Mas nós produzimos essas representações em e a partir de nós mesmos com a mesma necessidade com que a aranha tece. Se somos forçados a compreender todas as coisas apenas sob essas formas, então deixa de ser surpreendente que em todas as coisas compreendamos de fato nada além dessas formas, pois todas elas devem carregar em si as leis do número, e é precisamente o número o mais espantoso nas coisas. Toda essa conformidade à lei, que nos impressiona tanto no movimento das estrelas e nos processos químicos, coincide no fundo com aquelas propriedades que nós mesmos trazemos às coisas. Assim, somos nós que nos impressionamos dessa maneira. Em conexão com isso, segue-se, é claro, que o processo artístico de formação de metáforas, com o qual toda a sensação começa em nós, já pressupõe essas formas e, portanto, ocorre dentro delas. A única maneira de explicar a possibilidade de posteriormente construir um novo edifício conceitual a partir das próprias metáforas é pela persistência firme dessas formas originais. Ou seja, esse edifício conceitual é uma imitação de relações temporais, espaciais e numéricas no domínio da metáfora. Vimos como é originalmente a linguagem que trabalha na construção dos conceitos, um trabalho assumido em épocas posteriores pela ciência. Assim como a abelha constrói simultaneamente as células e as enche de mel, a ciência trabalha incessantemente nesse grande columbário de conceitos, o cemitério das percepções. Ela está sempre construindo andares novos e mais altos, escorando, limpando e renovando as células antigas. Acima de tudo, esforça-se para preencher essa estrutura monstruosamente alta e arranjar nela todo o mundo empírico, ou seja, o mundo antropomórfico. Enquanto o homem de ação liga sua vida à razão e seus conceitos para não ser arrastado e perdido, o investigador científico constrói sua cabana bem ao lado da torre da ciência para poder trabalhar nela e encontrar abrigo sob aquelas fortificações que atualmente existem. E ele precisa de abrigo, pois há poderes assustadores que continuamente invadem sobre ele.
Poderes que opõem à verdade científica tipos completamente diferentes de verdades que carregam em seus escudos os mais variados emblemas. O impulso para a formação de metáforas é o impulso humano fundamental, do qual não se pode dispensar nem por um instante no pensamento, pois assim se dispensaria o próprio homem. Esse impulso não é verdadeiramente vencido, nem mal subjugado, pelo fato de que um mundo novo, regular e rígido é construído como sua prisão, a partir de seus próprios produtos efêmeros, os conceitos. Ele busca um novo reino e outro canal para sua atividade, e o encontra no mito e na arte em geral. Esse impulso confunde continuamente as categorias e células conceituais, ao trazer novas transferências, metáforas e metonímias. Ele manifesta continuamente um desejo ardente de remodelar o mundo que se apresenta ao homem desperto, para que seja tão colorido, irregular, sem resultados nem coerência, encantador e eternamente novo quanto o mundo dos sonhos. De fato, é somente por meio da rígida e regular teia de conceitos que o homem desperto vê claramente que está acordado. E é precisamente por isso que às vezes pensa que deve estar sonhando quando essa teia de conceitos é rasgada pela arte. Pascal tem razão ao afirmar que, se o mesmo sonho viesse a nós todas as noites, nos ocuparíamos tanto com ele quanto com as coisas que vemos todos os dias. Se um artesão tivesse certeza de sonhar 12 horas seguidas todas as noites que é rei, disse Pascal, acredito que ele seria quase tão feliz quanto um rei que sonhasse 12 horas seguidas todas as noites que é artesão. De fato, pela maneira como o mito toma como certo que milagres sempre acontecem, a vida desperta de um povo inspirado miticamente, os antigos gregos, por exemplo, se assemelha mais a um sonho do que ao mundo desperto de um pensador cientificamente desencantado. Quando toda árvore pode de repente falar como ninfa, quando um deus na forma de touro pode arrastar donzelas, quando até a deusa Atena é vista de repente na companhia de Pisístrato, dirigindo pela praça de Atenas com uma bela parelha de cavalos. E isso era o que o honesto ateniense acreditava. Então, como em um sonho, tudo é possível a cada momento, e toda a natureza enxameia ao redor do homem como se fosse nada além de uma mascarada dos deuses, que apenas se divertiam enganando os homens em todas essas formas. Mas o homem tem uma inclinação invencível a se deixar enganar e fica, por assim dizer, encantado de felicidade quando o rapsodo lhe conta fábulas épicas como se fossem verdadeiras, ou quando o ator no teatro age mais regalmente do que qualquer rei real. Desde que possa enganar sem prejudicar, esse mestre do engano, o intelecto, está livre. Ele é liberado de sua antiga escravidão e celebra suas saturnais. Nunca é mais luxuriante, mais rico, mais orgulhoso, mais hábil e mais ousado. Com prazer criativo, joga metáforas em confusão e desloca as pedras de limite das abstrações, de modo que, por exemplo, designa o rio como o caminho em movimento que leva o homem para onde ele de outra forma andaria. O intelecto agora jogou fora o sinal de servidão. Em outros momentos, esforça-se com sombria diligência a mostrar o caminho e demonstrar as ferramentas a um pobre indivíduo que cobiça a existência. É como um servo que sai em busca de butim e presa para seu senhor. Mas agora ele se tornou o senhor e ousa apagar de seu rosto a expressão de indigência. Em comparação com sua conduta anterior, tudo o que faz agora carrega a marca da dissimulação, assim como aquela conduta anterior carregava a da distorção. O intelecto livre copia a vida humana, mas considera essa vida como algo bom e parece bastante satisfeito com ela. Aquela imensa estrutura e armação de conceitos a qual o homem necessitado se agarra toda a vida para se preservar não é nada além de um andaime e brinquedo para as façanhas mais audaciosas do intelecto liberado.
E quando ele esmaga essa estrutura em pedaços, a joga em confusão e a recompõe de maneira irônica, juntando o mais alheio e separando o mais próximo, demonstra que não precisa desses expedientes de indigência e que agora será guiado por intuições em vez de conceitos. Não há caminho regular que leve dessas intuições à terra dos esquemas fantasmagóricos, à terra das abstrações. Não existe palavra para essas intuições. Quando o homem as vê, fica mudo, ou então fala apenas em metáforas proibidas e em combinações inauditas de conceitos. Faz isso para, ao menos, ao destruir e zombar das antigas barreiras conceituais, corresponder criativamente à impressão da poderosa intuição presente. Há épocas em que o homem racional e o homem intuitivo estão lado a lado, um com medo da intuição, o outro com desprezo pela abstração. Este último é tão irracional quanto o primeiro é inartístico. Ambos desejam dominar a vida. O primeiro, sabendo como atender às suas necessidades principais por meio de previdência, prudência e regularidade. O último, desconsiderando essas necessidades e, como herói exultante, contando como real apenas aquela vida disfarçada de ilusão e beleza. Sempre que, como talvez tenha sido o caso na Grécia Antiga, o homem intuitivo maneja suas armas de maneira mais autoritária e vitoriosa do que seu oponente. Então, sob circunstâncias favoráveis, pode-se formar uma cultura e estabelecer o domínio da arte sobre a vida. Todas as manifestações de tal vida serão acompanhadas por essa dissimulação, essa renúncia à indigência, esse brilho de intuições metafóricas e, em geral, essa imediatidade do engano. Nem a casa, nem a marcha, nem as roupas, nem os jarros de barro dão evidência de terem sido inventados por causa de uma necessidade premente. Parece que todos foram destinados a expressar uma felicidade exaltada, uma serenidade olímpica e, por assim dizer, um brincar com a seriedade. O homem, guiado por conceitos e abstrações, só consegue, por esses meios, afastar a infelicidade, sem jamais ganhar felicidade para si a partir dessas abstrações. E enquanto visa a maior liberdade possível da dor, o homem intuitivo, no meio de uma cultura, já colhe de sua intuição uma colheita de iluminação, alegria e redenção continuamente em flowing, além de obter uma defesa contra a infelicidade. Com certeza, ele sofre mais intensamente quando sofre. Sofre até mais frequentemente, pois não sabe aprender com a experiência e cai repetidamente no mesmo buraco. Ele é então tão irracional na dor quanto na felicidade. Grita alto e não se consola. Quão diferente é afetado pelas mesmas infelicidades o homem estoico que aprende com a experiência e se governa por conceitos. Esse homem, que em outros momentos busca apenas sinceridade, verdade, liberdade do engano e proteção contra ataques surpresa e enganadores, agora executa uma obra-prima de dissimulação. Ele executa sua obra-prima na infelicidade, como o outro tipo de homem executa na felicidade. Ele não usa um rosto humano trêmulo e mutável, mas, por assim dizer, uma máscara com traços dignos e simétricos. Não chora, nem mesmo altera a voz. Quando uma verdadeira nuvem de tempestade troveja acima dele, envolve-se em seu manto e, com passos lentos, caminha para longe debaixo dela.